Bem, meus amigos, no oferecimento da Endoderm, a clínica onde você cuida da beleza da sua pele, com a doutora Perla Gadelha e doutor Humberto Juber, estamos começando mais um comentário da coluna Você Não Pode Perder. Quando a gente já estava celebrando a finalmente implantação da Zona Azul, eis que surge mais uma celeuma para emperrar todo esse processo. É brincadeira o que acontece em Patos. E aí, depois de tanta celeuma criada com a empresa Riso Park, e a gente pensava exatamente que não, agora vai, né? Praticamente todos os estacionamentos estão demarcados e aquelas celeumas já foram embora, de tempo de espera e valores, e moto pode ou não pode pagar, vai ou não vai pagar, aquela coisa toda, aquela celeuma que acabou. Aí aparece justamente a prefeitura cancelando o contrato com a empresa, justamente sobre a alegação de que a empresa encontra judicialmente impedida, impossibilitada de ser contratada por administração pública. E aí, considerando um relatório inicial realizado pela auditoria do Tribunal de Contas, justamente a prefeitura, através da ST-Trans, cancelou o contrato com a empresa. Então, a gente percebe que está tudo errado. E eu vou explicar por quê. Primeiro, a prefeitura fez todo aquele processo, né, de contratação, e depois da contratação apareceu a empresa colocando dúvidas com relação ao que estava no contrato. Aí aparece vereador fazendo fita, fazendo politicagem, outras entidades apareceram. O problema foi solucionado. Todas as dúvidas foram dirimidas. Aí depois aparece a empresa querendo iniciar as atividades, me parece, antes do tempo. E a ST-Trans disse, olha, vocês não remarcaram ainda todos os espaços, então não pode começar agora. Lá vai outra celeuma. Aí depois agora aparece justamente o cancelamento do contrato. E aí eu fico a me perguntar, como é que se consegue fazer tudo errado nesse processo? Por quê? Primeiro, como é que a prefeitura não viu que essa empresa estava impossibilitada, impedida de ser contratada pela administração pública? E é preciso o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba fazer auditoria e dizer que ela não pode ser contratada. Olha, isso é uma coisa elementar. No processo de contratação de licitação, as empresas que se habilitam ao processo, elas são checadas se elas têm ou não condições de serem habilitadas no processo, ou seja, de participar do processo de licitação. Você vai lá no Serasa Experian e faz a consulta. E isso não foi feito? Porque isso é uma coisa elementar de qualquer processo de licitação, saber se aquela empresa está habilitada ou não, se ela pode ou não ser contratada, se ela tem ou não alguma pendência, e a prefeitura não viu isso. Então, para mim, erraram a ST-Trans, a Secretaria de Administração, que é responsável pela licitação, a Procuradoria, a Prefeitura, a Câmara, que poderia ter visto isso na hora de aprovar o projeto da volta da Zona Azul, né? E mais gente está errada nesse processo. Aí agora aparece vereador comemorando o cancelamento do contrato, porque a Zona Azul não vai ser mais instalada. E fazendo fita como se o cancelamento tivesse sido por meio da sua ação. Ah, peraí. Vocês estão de brincadeira comigo.
Até porque esse novo vereador não foi analisar contrato nenhum, não. Ele mesmo não viu isso, não, que a empresa não poderia ser contratada. Em nenhum momento ele alegou isso, ou questionou isso. Pelo contrário, as suas alegações eram em torno de preço, que a população não estava preparada para a cobrança de zona azul, tinha que ser justa e respeitosa com a população de Patos. Ou seja, está errado também, doutor. Você tem que lutar enquanto vereador para o bem da cidade, para a cidade se organizar. Como é que você, enquanto vereador, luta para a cidade ficar bagunçada? Porque sem zona azul é bagunça na certa. Porque a rotatividade faz com que você organize melhor o trânsito. Você dê chance das pessoas estacionarem. Aí vem um pensamento de provinciano, de picuinha política. Dizer que a zona azul não serve, não pode. Ah, peraí, minha gente. Por que o novo vereador não questionou o contrato? Ou a empresa que não poderia ser contratada? Porque não sabia. Não tinha conhecimento. E também passou batido. Ou seja, errou também. E está errando ainda em defender que não existe zona azul. Isso é pensamento provinciano. Aí vem a associação comercial celebrar que o contrato foi cancelado. Por quê? Não, porque a gente não foi ouvido. Para se instalar a zona azul não precisa ouvir ninguém, não. Isso precisa de um estudo técnico para saber onde serão os estacionamentos utilizados em zona azul. Não é estar ouvindo comerciante para isso ou para aquilo, não. Porque se for pela vontade de muitos comerciantes, nem zona azul tem. Porque eles não querem estacionamento rotativo na porta da sua loja. Porque eles acham que a porta da sua loja deve ser para ele estacionar o carro o dia todinho. Então não tem que estar escutando associação comercial em absolutamente nada. Porque isso é uma decisão meramente técnica. De onde vai e de onde não vai ser espaço de zona azul. Isso é um estudo técnico para você saber o que é melhor para a cidade. Não é estar ouvindo A ou B que não entende patavina de trânsito, não. Está errado do mesmo jeito. E ainda foi parabenizar o vereador que lutou para o cancelamento da zona azul, como se isso fosse um benefício para a cidade de Patos. Ou seja, minha gente, está tudo errado nesse processo. Está errado a prefeitura, que conduziu pessimamente esse processo, depois de 5 anos sem zona azul, e agora a gente vai ficar mais um tempo, só Deus sabe lá quanto, sem zona azul, porque deve ser mais um ano agora, mais um processo para contratar uma empresa. Ou seja, está errado a prefeitura, está errado a Estetrans, está errado a Câmara com vereadores, está errado a associação comercial, está todo mundo errado, tem ninguém certo nessa história. E aí fica a pergunta, quando nós teremos realmente a volta da zona azul? 5 anos já sem zona azul. E a bagunça reinando na cidade de Patos. E ainda tem gente comemorando. É brincadeira o que acontece, ou seja, essa lambança feita pela prefeitura, corrijam. Porque isso é uma coisa elementar. Qualquer amador viria isso e não foi visto. É brincadeira um negócio desse. Foi preciso o Tribunal de Contas chegar e dizer que a empresa não poderia ser contratada, quando a prefeitura deveria ter visto isso muito antes. Então, minha gente, sinceramente, é lastimável, eu fico desapontado com todo esse processo. Eu sou um dos defensores e que mais lutei para a volta da Zona Azul, porque eu acho que é benéfico para a cidade de Patos, dá rotatividade, permissão das pessoas estacionarem, porque você não encontra espaço no centro da cidade para estacionar um carro. E aí, infelizmente, a gente vai continuar na bagunça. Portanto, não tem ninguém certo nessa história, não. Tá tudo errado. Prefeitura, vereador que defende que não tem a Zona Azul, associação comercial que comemora que não tem a Zona Azul, tá todo mundo errado, não tem ninguém certo nessa história. Essa é a nossa opinião.
Quer mais informações? Acesse o nosso site portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. Quer cuidar da sua pele? Vá à Endoderm, procure os médicos Perla Gadelha e Dr. Humberto Juber. No Medical Center, próximo ao Terreiro do Forró, na rua Finalon, Bonavides, bairro Brasília. O telefone para marcar consulta é o 3421-3868. Eu falei Endoderm. E não se esqueça, você não pode perder!